vocês estão? Eu estou maravilhosamente bem, melhor agora aqui gravando mais uma videoaula para vocês. E hoje eu estarei ministrando o componente curricular de História. E antes de começar, vamos lá para aquele local tranquilo? Isso mesmo, que cada um tem aí na sua casa? Ótimo! Agora vamos pegar o nosso material de hoje, o nosso livro de História. Já pegaram? Então vamos aqui. Vocês irão colocar na página 130, aonde vocês irão ver as tradições indígenas. Vamos conhecer um pouco das tradições indígenas. Nós já conhecemos as tradições, afrodescendentes, as dos escravos, as dos negros. Também aprendemos as nossas tradições, que é uma junção de todas essas tradições dos europeus, dos indígenas, dos afrodescendentes, que acabaram transformando em as nossas tradições. E hoje nós iremos conhecer mais ainda as tradições indígenas. E aí, estão curiosos? Porque eu estou. Então vamos aqui comigo. Diz assim: leia a história em quadrinhos a seguir, que trata da influência de alguns hábitos indígenas no cotidiano dos brasileiros. Então, alguns hábitos dele no nosso cotidiano. Vamos lá descobrir quais são eles? A cultura indígena em nosso dia a dia. Aí o menino fala: esse milho está uma delícia, mãe. E a mãe vai e responde: você sabia que é o milho e muito de nossos costumes e hábitos tem origem indígena? Os indígenas também retiram da natureza plantas, frutas e ervas que são utilizadas para tratar de algumas doenças ou para preservar a saúde. Isso foi o que a mamãe falou para ele. E aí o papai diz: é verdade, vários alimentos que eram muito importantes para os indígenas, como a batata doce, o inhame, a mandioca e o milho, hoje fazem parte da culinária brasileira. E realmente não é isso, meus amores. Eu amo comer batata doce, eu amo milho, amo inhame. Então tudo isso é deixado pelos indígenas. Foram as tradições indígenas que deixaram de herança para nós. E quem é que não gosta daquela tapioca, hein? Aquela mandioquinha cozinhada, aquele beijuzinho. Tudo isso também, meus amores, são heranças indígenas deixadas para nós. E aí continua aqui. Quer dizer que com esse boldo que faz chá para dor de estômago, aí a mamãe diz: isso mesmo. E aí? Quem é que não já tomou chá de boldo quando tá engasturadinho? Com certeza já viu papai e mamãe: vou tomar um chazinho de boldo, tô com minha barriga um pouquinho enjoada. Quem deixou essa cultura de cultivar ervas para tratar de problemas de saúde? Os indígenas. E ele continua. Minutos depois, ele diz: mãe, o hábito de tomar banho todos os dias também é um costume herdado dos povos indígenas? Ele perguntou: mãe, e o hábito de tomar banho também foi deixado? Sim. Aí a mãe responde: é sim, um costume muito higiênico. Eles tomavam banho todos os dias nos rios e também tiravam aquela pintura que eles faziam para colocar a pintura que fosse de acordo com aquele dia. Então, nós também herdamos esse hábito de fazer essa higiene no nosso corpo todos os dias. Agora vamos aqui para a página 131. O costume de descansar, olha que legal, e dormir em redes foi herdado dos indígenas e está presente em muitas moradias brasileiras. Aí o menino diz: tchau, vô! E o avô diz: boa aula, Lucas! E aí, quantas casas vocês não já foram e encontraram aquela rede maravilhosa? Quem ensinou a nós a descansar na rede? Os indígenas. Eu amo tirar aquela sonequinha à tarde, numa rede, na fresquinha. Agradeço muito aos indígenas por ter deixado essa herança maravilhosa para nós, né? E aqui na aula, agora a Lucas já chegou na escola. Vamos ver qual foi a herança também indígena na nossa escola? Diz: depois na escola. E aí a professora fala: hoje vamos aprender algumas palavras de nosso vocabulário
que são de origem indígena. Por exemplo, jacaré, que em Tupi-Guarani é iacaré. Aí nós aprendemos que a palavra jacaré foi de origem indígena, mas lá eles chamavam de iacaré. Nós só fizemos uma adaptação de jacaré. E continua. Muitos dos objetos que utilizamos em nosso dia a dia também têm origem indígena. Observem este cesto de palha e estas vasilhas feitas de madeira e de cerâmica. Vocês estão vendo que eles estão com um cesto de palha, com as vasilhas feitas de cerâmica, de madeira. E essas vasilhas a gente utiliza o cesto mesmo de palha no banheiro para colocar roupas, né, para depois a mamãe lavar. Então, tudo isso foram heranças indígenas. E o coleguinha na sala disse: uau! Nós herdamos muitas coisas da cultura indígena, não é, professora? E a professora disse: sim, Lucas, muitos elementos da cultura indígena fazem parte da cultura brasileira. E agora vamos lá para a página 132. Aonde agora nós já vimos, né, toda a herança, algumas das heranças, todas não, algumas, deixadas pelos indígenas para a nossa cultura. Agora vamos ver como era o modo de vida dos indígenas. Vamos lá na página 132, aonde diz assim: a população indígena que vive atualmente no Brasil é muito variada. Cada povo realiza celebrações específicas, tem uma língua própria, possui determinadas crenças, além de uma visão de mundo particular. Contudo, apesar das diferenças que têm entre si, os vários povos indígenas existentes no país apresentam muitas semelhanças em seu modo de vida. A maior parte deles mantém tradições do passado que foram transmitidas pelos seus ancestrais. Aqui embaixo, né, vocês podem ver que tem uma criança com o rostinho todo pintado e a legenda diz: a pintura corporal faz parte da tradição de muitos povos indígenas. Criança indígena do povo tucano em Manaus, Amazonas, no ano de 2013. Apesar de haver vários povos indígenas, algumas tradições são semelhantes. Mesmo sendo povos diferentes, a tradição de pintar o rosto é uma tradição que é semelhante em todas as tribos indígenas. E aí ele continua. Fazem parte das tradições indígenas, por exemplo, lendas, festas, o modo como constroem suas habitações e como organizam suas aldeias, a maneira como preparam os alimentos, as técnicas que utilizam para trabalhar, plantar, colher, caçar e pescar. Todos esses costumes, essas tradições, mesmo em povos diferentes, eles têm semelhanças. E continua. Veja alguns aspectos do modo de vida tradicional que são comuns a vários povos indígenas na atualidade. Quando ele diz na atualidade, nos dias de hoje. Aí faz. Muitos povos indígenas vivem em aldeias, construídas no meio de florestas, pois é da natureza que obtêm o que precisam para viver, como alimentos e matérias-primas para a construção de suas habitações. Então, vocês estão vendo aqui, né, que tem as habitações aqui e eles utilizam da matéria-prima da natureza. Isso até hoje, na atualidade, todos os povos fazem isso para poder construir as suas casas. Aqui na legenda diz que é uma vista aérea de uma aldeia em Ionami, em Barcelos, Amazonas, e essa foto foi tirada no ano de 2012. Já na página 133, nós iremos conhecer alguns trabalhos indígenas. Vamos lá? Esse primeiro diz assim: os trabalhos realizados nas aldeias são divididos entre homens e mulheres, né? Eles lá dividem os trabalhos na aldeia. Geralmente, as mulheres são responsáveis pelas atividades agrícolas, como plantar e colher alimentos, além de cozinhar, produzir utensílios como redes, cestos de palha e potes de cerâmica.
Já os homens devem caçar, pescar, construir habitações e defender a aldeia. Então vocês perceberam aqui que os trabalhos indígenas são divididos, não só tudo para a mulher, nem só tudo para o homem, são divididos e cada um tem a sua tarefa. Aqui embaixo diz assim: as pessoas mais velhas da aldeia são muito respeitadas. Elas conhecem a história e as tradições de seu povo e as transmitem aos mais jovens. Então vocês estão vendo aqui, né, que tem um idoso indígena contando suas histórias aos mais jovens. Aí diz: idoso contando história para crianças da etnia Guarani em uma aldeia em Pariquera, Açu, São Paulo, no ano de 2010. Já que embaixo, nessa imagem, vocês estão vendo aqui, diz assim: as crianças indígenas participam de vários acontecimentos da aldeia. Além dos pais, outros adultos como tios, primos e avós são responsáveis pela educação das crianças. Elas crescem com bastante liberdade e aprendem a fazer as atividades cotidianas, observando os adultos. Então, não só é os pais que têm a responsabilidade de dar a educação àquelas crianças, mas sim, como você viu aqui, os tios, os primos e os avós, todos juntos têm o dever, né? São responsáveis pela educação das crianças. Então, vocês viram como é interessante conhecer, né, o jeito de vida de outros povos. Quantas coisas nós percebemos que tem em nós que são herdados deles. Hoje vocês irão passar a pensar mais ainda quando for fazer alguma coisa e imaginar: olhem, isso foi herança dos índios. Não é isso, meus amores? Então, meus fofos, minha aula de hoje termina por aqui. Espero que tenham gostado de conhecer a cultura, o jeito de vida dos indígenas. E nossa aula termina e fica por aqui. Então, até a próxima aula, meus amores.